Você já se perguntou alguma vez por que há momentos em que, por mais que lute, sente que não avança? Como se o peso das suas decisões, dos seus medos ou até dos seus sonhos estivesse arrastando você na direção errada. É frustrante, não é? Porque você diz a si mesmo, se eu apenas tentar um pouco mais, eu vou conseguir. Mas, e se essa luta constante for um sinal de que você está segurando algo que Deus está pedindo para soltar? Às vezes, o verdadeiro ato de fé não é insistir, mas se render. Porque quando você solta, não está perdendo, está abrindo espaço para o novo e melhor que Deus já preparou para você. Hoje vamos descobrir juntos como a verdadeira liberdade, o descanso e os milagres chegam quando você para de lutar por aquilo que já não pertence a você e permite que Deus assuma o controle. Antes de continuar, eu convido você a escrever nos comentários: Senhor, eu te entrego minhas cargas, confio no teu plano. Declare isso com fé, porque Deus já está pronto para agir na sua situação. Número 1, Mateus 11, versículo 28, o descanso que cura a alma. Há dias em que você sente que o peso do mundo está sobre seus ombros, não é? As preocupações, as responsabilidades, os erros do passado, tudo se acumula até que você sente que não aguenta mais. É um cansaço que não se resolve dormindo algumas horas a mais ou tirando um simples fôlego. É algo mais profundo. É aquele cansaço da alma que rouba sua paz. Mas sabe de uma coisa? Jesus entende. E não apenas entende, ele oferece algo que ninguém mais pode dar: descanso verdadeiro. Não é um descanso temporário, como o que o mundo promete, mas um descanso que cura de dentro para fora. Por isso, quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não era apenas uma frase bonita. Era um convite direto para deixar suas cargas nas mãos certas. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele falava a pessoas que, assim como você e eu, estavam exaustas. Mas não apenas fisicamente, e sim espiritualmente. Naquele tempo, muitos viviam oprimidos por regras religiosas que os faziam sentir-se insuficientes, como se nunca pudessem fazer o bastante para agradar a Deus. Hoje, talvez você não lide com esse tipo de fardo, mas sim com o perfeccionismo, a culpa, o medo do fracasso ou a pressão de atender às expectativas. E é aí que está Jesus, dizendo o mesmo para você: venha a mim. Não importa quantas vezes você tenha falhado, nem quão grande acredita que seja o seu peso, ele não rejeita você. Ele está esperando de braços abertos. O cansaço de que Jesus fala vai além do físico. É aquele esgotamento emocional quando você passa tempo demais lutando sozinho. É quando a preocupação não deixa você dormir à noite, quando os problemas parecem não ter solução e as decepções fazem você sentir que não tem forças para continuar. Mas Jesus não apenas reconhece sua dor, ele também oferece a solução. E não é uma solução que dependa do que você pode fazer, mas do que ele já fez. Porque o descanso que ele oferece não é uma recompensa a ser conquistada, é um presente recebido pela graça. Enquanto o mundo diz: esforce-se mais, Jesus diz: descanse em mim. É um contraste enorme, não é? E é isso que o torna tão especial. A autoajuda pode até trazer conselhos úteis, mas nunca dará a paz que chega quando você decide entregar suas cargas a Jesus. Porque quando confia em suas próprias forças, você sempre ficará aquém. Mas quando se rende a Jesus, quando diz: Senhor, não consigo mais, toma tu o controle, descobre que a força dele é suficiente. E não existe carga grande demais para ele. O que para você é insuportável, para ele é leve. Talvez você pense: mas eu já falhei demais, ou meus problemas são complicados demais. Mas deixe-me dizer algo: Jesus não coloca limites. Não existe uma lista de problemas que ele não possa carregar. Você pode levar a ele seus medos, suas dúvidas, seu passado e seu presente.
pode levar a Ele seus relacionamentos quebrados, seus fracassos financeiros, sua falta de direção. Tudo. Porque o amor dele não tem condições e sua capacidade de sustentar você é infinita. Agora, como tornar isso prático? Reserve um momento do seu dia para entregar suas preocupações a Ele. Se for necessário, escreva e faça uma oração sincera. Não precisa ser longa nem perfeita, apenas verdadeira. Diga: Senhor, estas são as minhas cargas, eu as deixo em tuas mãos. E então, solte de verdade. Aprenda também a dizer não quando sentir que está assumindo mais do que pode suportar. Sua saúde espiritual importa, e Deus não quer ver você desmoronando por compromissos que Ele nem mesmo pediu para assumir. Por fim, lembre-se de que o descanso verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Quando Jesus assume o controle, isso não significa que você nunca mais enfrentará dificuldades, mas significa que não enfrentará sozinho. Então, não se agarre mais ao cansaço, à ansiedade ou ao medo. Corra para os pés de Jesus. É ali que você encontrará um descanso que não apenas alivia o corpo, mas que cura a alma. Porque quando você se rende a Ele, sua carga deixa de ser sua, e é isso que transforma tudo. Número 2, Salmos 55, versículo 22. Lance seus pesos nas mãos de Deus. Todos nós já passamos por aqueles momentos em que sentimos que não dá mais. Já aconteceu com você? Aquele peso no peito, aquela sensação de que as preocupações estão esmagando você. Mas deixe-me dizer algo. Você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Deus está dizendo hoje: lança sobre mim a tua carga, eu te sustentarei. E quando Ele diz isso, você pode ter certeza de que não é uma promessa vazia. Ele cumpre. Não importa quão grande ou pesada seja a sua carga emocional, para Deus não existe nada impossível de sustentar. Davi, o salmista, entendia isso muito bem. Em meio a traições e conflitos internos, quando até mesmo os amigos mais próximos lhe viravam as costas, ele sabia para onde correr. Enquanto muitos teriam desmoronado sob a pressão, Davi fez algo diferente. Derramou o coração diante de Deus. Não escondeu nada. Entregou sua tristeza, sua frustração, seu medo. E sabe o que é surpreendente? Deus não apenas ouviu, mas o sustentou. Essa é a chave. Quando o mundo diz: aguente firme, seja forte, Deus diz: não faça isso sozinho. Entregue a mim. Às vezes pensamos que ser fortes significa suportar o peso sem reclamar, como se soltar nossas cargas fosse sinal de fraqueza. Mas é exatamente o contrário. Soltar o que te oprime é um ato de fé. É reconhecer que sozinho você não consegue, mas que Deus pode. Essa é a grande paradoxo divina. Quanto mais você solta, mais recebe. Quando lança sua carga sobre Ele, experimenta a provisão contínua do seu sustento. A palavra sustentará, nesse trecho, não é apenas um consolo momentâneo. Significa que Ele estará lá dia após dia, sustentando você, levantando quando tropeçar, dando forças quando pensar que não tem mais. Você já percebeu que as cargas emocionais são até mais pesadas que as físicas? Você pode carregar uma mala o dia inteiro e ficar cansado, mas uma ferida na alma, um ressentimento ou um medo podem esgotar de maneira muito mais profunda. Ninguém, além de Deus, conhece a verdadeira dimensão dessas cargas. Às vezes, nem nós mesmos sabemos como expressá-las. Mas você não precisa encontrar as palavras perfeitas. Só precisa ser sincero com Ele. Porque quando faz isso, algo muda. Não é que os problemas desaparecem na hora, mas desaparece a opressão. Você sente paz, porque ao soltar o que pesa, abre espaço para a liberdade. E aqui está o belo dessa promessa: não deixará para sempre caído o justo. Sim, pode ser que você tropece. Pode ser que existam dias em que sinta que está à beira do colapso. Mas Deus levanta você. Você não fica ali.
Não está sozinho na luta. Essa promessa não significa que não enfrentará problemas, mas que Deus não permitirá que esses problemas destruam você. Cada vez que cair, a mão dele estará ali para levantar. Quando você decide soltar suas cargas em Deus, experimenta uma liberdade incomparável. E parte desse processo é confiar que Ele já foi fiel antes e continuará sendo hoje. Pense nos momentos do passado em que achou que não havia saída, mas Deus sustentou você. Ele não mudou. Sua fidelidade permanece a mesma. Por isso, pare um instante e faça um exercício simples. Escreva o que está pesando em você, seus medos, suas dúvidas, suas frustrações. Depois, apresente isso a Deus em oração. Diga: Senhor, não consigo mais carregar isto. É teu. E confie que Ele tomará. Também lembre-se de que Deus usa as pessoas ao seu redor. Não tenha medo de compartilhar sua carga com um amigo ou um irmão na fé. Muitas vezes, Deus age por meio deles, trazendo palavras de encorajamento ou simplesmente oferecendo um ombro para apoiar-se. Você não foi criado para fazer tudo sozinho, e isso também não é o que Deus quer para a sua vida. Número 3. 1 de Pedro 5, versículo 7. Coloque toda a sua ansiedade aos pés dele. Você já percebeu como a ansiedade chega sem avisar? Um pensamento, uma preocupação, e de repente surge aquele nó no estômago, a mente acelerada e a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Mas sabe de uma coisa? Você não está sozinho nessa luta. Deus entende a sua ansiedade mais do que você imagina. E foi por isso que Ele nos deixou esse convite tão poderoso. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não apenas algumas das suas preocupações, não apenas as maiores. Ele diz toda a sua ansiedade, porque o amor dele não tem limites. Pedro nos lembra que antes de lançarmos nossas preocupações sobre Deus, devemos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. E isso faz todo o sentido. Muitas vezes, a raiz da nossa ansiedade é o orgulho. Pode soar forte, mas pense bem. Quantas vezes a ansiedade nasce da crença de que precisamos resolver tudo sozinhos, que se não encontrarmos a solução, tudo vai desmoronar. Mas aqui está a paradoxo divina. Enquanto você tenta controlar tudo, Deus está dizendo: solte, eu estou aqui. Pare de lutar sozinho. Confiar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de humildade e sabedoria. Porque quando você se humilha, admite que sozinho não pode. Mas Ele sim. O convite de Deus é claro e direto. Lance a sua ansiedade sobre Ele. E quando Ele diz lançar, não está falando de um gesto delicado, como se você tivesse que fazê-lo com medo. Não. É como jogar fora uma carga pesada, deixá-la cair sem olhar para trás, porque Deus está disposto a recebê-la. Não existe preocupação pequena demais ou grande demais para Ele. Se preocupa você, importa para Deus. Talvez você pense que só deve levar a Ele os problemas sérios, mas Ele está dizendo o contrário. Desde a preocupação com o seu futuro até o estresse diário do trabalho ou da família, tudo cabe nas suas mãos. E por que você pode confiar que Ele quer receber a sua ansiedade? Porque Ele cuida de vós. Não é uma frase simbólica, é real. Deus não é distante nem indiferente. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Os momentos em que você chora em silêncio, os pensamentos que tiram o seu sono. O amor dele é pessoal. E ele não apenas quer saber o que você enfrenta, ele quer ajudar você a superar. Ele deseja que você viva em paz, aquela paz que excede todo o entendimento, a mesma que só Ele pode dar quando você entrega o que atormenta o seu coração. A ansiedade é como um sinal vermelho na sua vida. É um alerta que diz: algo está sobrecarregando sua mente e seu coração. E em vez de ignorar isso ou tentar resolver sozinho, é uma oportunidade para correr até Deus. Porque quando ignoramos, a ansiedade pode se transformar em correntes que nos prendem.
rouba nossa paz, afeta nossos relacionamentos, até mesmo nossa saúde. Mas Deus quer quebrar essas correntes. Ele não quer ver você prisioneiro dos seus pensamentos. Ele quer dar liberdade. Ele quer dar a sua paz. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo: soltar. Às vezes, soltar não acontece de uma vez. É um exercício diário. Por isso, ao acordar ou antes de dormir, reserve alguns minutos para reconhecer o que está pesando em você. Diga em voz alta ou escreva. Depois, apresente isso a Deus em oração. Diga: Senhor, aqui está a minha ansiedade. Hoje eu a entrego, porque confio que tu cuidas de mim. E se sentir que a carga é grande demais, não hesite em buscar ajuda. Deus também trabalha por meio de pessoas. Um pastor, um amigo de confiança ou até um profissional podem ser instrumentos da sua graça. Repita esta promessa ao seu coração: Deus cuida de mim. Escreva se for necessário. Leve consigo em momentos em que a ansiedade tenta dominar você. Porque quando você acredita nessa verdade, sua perspectiva muda. Você já não enxerga a ansiedade como um gigante invencível, mas como algo que Deus pode carregar por você. Número 4. Mateus 16, versículo 25. A paradoxo de perder para ganhar Jesus nunca teve medo de desafiar a nossa maneira de pensar. Quando disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Ele estava tocando em algo que todos, em algum momento, tentamos fazer: agarrar-nos ao controle. Queremos ter tudo sob nosso comando, tomar decisões, planejar cada detalhe e nos proteger da dor e da incerteza. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, nos mostra que essa mentalidade nos afasta da verdadeira vida. Porque no reino de Deus, é ao soltar que realmente ganhamos. Render a nossa vida não significa necessariamente morrer fisicamente, mas sim deixar morrer o ego, as expectativas egoístas, o desejo de autossuficiência. E isso é difícil, eu sei. Vivemos em um mundo que nos diz: faça você mesmo. Se quiser algo, lute por isso. Não dependa de ninguém. Mas Jesus nos ensina outra realidade. Quando você depende apenas das próprias forças, acaba esgotado. Quando tenta controlar tudo, mais cedo ou mais tarde, se depara com a frustração. Porque a vida é imprevisível e há coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. Por isso, Jesus nos chama a soltar esse peso, a entregar tudo o que acreditamos que podemos administrar e confiar que Ele tem algo muito melhor preparado. Mas o que significa realmente perder a vida? Não se trata de abrir mão dos sonhos, mas de colocá-los nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, este é o meu plano, mas se o teu for diferente, eu confio que é melhor. É deixar de lado o medo de perder e abraçar a fé de que o que Deus tem para nós sempre será superior. E aqui está a promessa. Quando você entrega sua vida, quando para de lutar pelo que acha que é melhor, Deus mostra uma vida mais profunda. Descobre um propósito eterno que vai muito além de qualquer conquista terrena. A verdadeira alegria não está em acumular sucessos ou evitar sofrimentos, mas em alinhar-se à vontade de Deus e viver conforme o seu propósito. O problema é que muitas vezes nos apegamos a coisas que, no fundo, estão nos esvaziando. Pode ser um relacionamento, um trabalho, um sonho pessoal. Lutamos tanto para manter o controle que acabamos exaustos emocional e espiritualmente. Mas quanto mais você se agarra, mais limitado fica. A autossuficiência é um muro que impede a obra transformadora de Deus na sua vida. É por isso que Jesus nos convida a soltar, porque quando fazemos isso, abrimos espaço para que Ele realize o milagre. Veja o exemplo do próprio Jesus. Ele não apenas ensinou sobre rendição, Ele a viveu. No jardim do Getsêmani, diante da cruz, disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi essa rendição total que o levou à vitória.
A cruz não foi o fim, foi o caminho para a ressurreição. E esse mesmo princípio se aplica a nós. Quando entregamos o que pensamos ser uma perda, Deus transforma em ganho. Onde o mundo vê derrota, Deus vê oportunidade de glorificar o seu nome. Talvez hoje você se pergunte: em que áreas da minha vida estou tentando salvar a mim mesmo? Reflita sobre isso. Quais são as coisas às quais você se apega com tanta força que estão roubando sua paz? Talvez seja a hora de entregá-las a Deus. Reserve um momento do seu dia para orar e dizer: Senhor, eu rendo esta parte da minha vida, não a minha vontade, mas a tua. Não precisa fazer tudo de uma vez. A rendição é um processo diário, mas cada pequeno passo conta. E aqui está o belo. Quando você decide entregar o controle, Deus não apenas toma o seu peso, mas enche você com a sua paz. Você descobre que não está sozinho, que há um plano maior em andamento e que sua vida tem um propósito eterno. Não se trata de perder, mas de ganhar algo muito maior. Porque ao soltar o controle, você permite que Deus mostre o que realmente significa viver. Então, hoje, pare de se agarrar aos próprios planos e confie que ao perder a sua vida em Cristo, você a encontrará na plenitude do seu amor e da sua graça. O seu milagre está a caminho, mas ele começa quando você decide soltar e deixar Deus agir. Número 5. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confiando na sabedoria de Deus acima da nossa. Há momentos em que a vida coloca você diante de decisões importantes e sua mente começa a fazer o que sabe melhor: calcular, analisar, prever. Você diz a si mesmo: se eu fizer isso, acontecerá aquilo. Ou, se eu tomar este caminho, tudo deve dar certo. Mas depois, quando as coisas não saem como esperava, você se pergunta: onde foi que errei? E é aí que este trecho de Provérbios ganha vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque por mais lógica ou experiência que você tenha, há algo que nunca pode esquecer. A nossa sabedoria é limitada. Já Deus vê o quadro completo. Confiar plenamente em Deus é mais do que palavras. É um ato de fé. É quando você abre mão da necessidade de entender tudo e diz: Deus, eu não vejo com clareza, mas confio que tu sabes para onde estás me levando. E isso é difícil, porque muitas vezes queremos ver o mapa inteiro antes de dar o primeiro passo. Queremos garantias de que não haverá tropeços nem desvios. Mas veja, Deus não promete mostrar o fim desde o começo. Ele promete endireitar os seus caminhos enquanto você caminha. Essa é a chave. Não se trata de esperar ter tudo resolvido para então se mover, mas de confiar que, se você coloca Ele em primeiro lugar, cada passo terá um propósito. Há uma razão pela qual Deus nos diz para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. A nossa visão é parcial. Só vemos uma parte da situação, e muitas vezes o que parece lógico aos nossos olhos não é no plano divino. Já aconteceu com você de tomar uma decisão acreditando ser a melhor e depois perceber que levou a um beco sem saída? Isso acontece porque, por mais inteligentes ou preparados que sejamos, não conseguimos prever tudo. Mas Deus consegue. Ele sabe o que há além da curva que você não enxerga. Por isso, quando o reconhece em todos os seus caminhos, ele guia você, seja removendo os obstáculos ou dando a sabedoria necessária para enfrentá-los. Muitas vezes queremos controlar tudo porque acreditamos que isso nos dará segurança. Mas é um engano. O controle absoluto é uma ilusão, e se apegar a ele só gera ansiedade e desgaste. Mas quando você entrega essa carga e deixa Deus assumir o leme, algo muda. Não é que de repente a vida se torne perfeita, mas você encontra paz, porque sabe que, mesmo que o caminho pareça difícil, está sendo guiado pela melhor mão possível. Número 6, Romanos 8, versículo 28. O maior bem nas mãos de Deus.
Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça incompleto. Você tem peças espalhadas, momentos felizes, decepções, perdas, conquistas, e não sabe como tudo se encaixa. Você se pergunta, como pode sair algo bom de tudo isso? Mas deixe-me dizer algo importante. Deus já tem o quadro completo. Embora agora você veja apenas fragmentos, Ele está trabalhando para que todas essas peças se encaixem de maneira perfeita. Romanos 8 nos lembra, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas, não apenas as agradáveis, mas todas. Até mesmo aquelas que fizeram você chorar, porque nas mãos de Deus nada é desperdiçado. Quando Paulo escreveu essas palavras, não o fez a partir de uma vida confortável. Ele falava a pessoas que enfrentavam perseguição, injustiças e sofrimento. Elas poderiam pensar, como algo bom pode sair disso? Mas Paulo sabia que a esperança não está nas circunstâncias, e sim no Deus que governa sobre elas. É a paradoxo divina. Enquanto nós vemos caos, Deus está tecendo propósito. Ele usa até mesmo as provações para nos moldar e nos aproximar do seu plano perfeito. Mesmo que não entendamos, Ele vê tudo com clareza. E isso nos dá uma razão para confiar. Essa promessa não é para todos. É para aqueles que amam a Deus, que decidiram segui-lo e confiar nele mesmo quando não têm respostas. Quando o coração está rendido a Deus, as dificuldades não são castigos, mas ferramentas. São parte de um processo que, ainda que doa, tem um propósito. Deus não permite que você atravesse a dor sem razão. Ele não abandona você no meio da prova. Pelo contrário, caminha ao seu lado, garantindo que até o mais escuro seja transformado em luz. Imagine que a sua vida é um tapete. Por baixo, você vê apenas fios emaranhados e cores sem ordem. Mas Deus vê o tapete de cima. Ele enxerga o desenho completo. E o belo é que cada fio conta, até aqueles que parecem fora do lugar. Esses momentos de dor, fracasso, perda, não são acidentes, são parte do plano. Deus entrelaça cada evento, cada pessoa, cada situação para conduzir você ao seu propósito. Nem sempre entendemos de imediato, mas se permanecermos nele, veremos como cada peça se encaixa. Isso não significa que entenderemos tudo na hora. Haverá momentos em que só nos restará a fé. Fé para dizer, não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que Deus tem um propósito. A fé não nega a dor, mas a coloca em perspectiva. Quando você atravessa uma prova, é fácil se concentrar apenas no que dói. Mas Deus quer que você olhe além, que se lembre de que cada prova é uma oportunidade para crescer, desenvolver paciência, caráter e uma dependência mais profunda dele. Olhe para trás na sua vida. Quantas vezes você enfrentou algo que parecia um desastre e depois percebeu que Deus usou para o seu bem? Talvez você tenha perdido um emprego, mas isso abriu portas para algo melhor. Talvez uma relação tenha terminado, mas depois entendeu que era necessário para o seu crescimento. Deus sempre foi fiel. Se Ele fez antes, fará de novo. Ele não terminou com você. Cada peça que hoje você não entende tem um lugar no desenho final. Enquanto espera, a gratidão é uma ferramenta poderosa. Agradecer, mesmo no meio da prova, muda sua perspectiva. Não porque você ignora a dor, mas porque reconhece que Deus é maior do que qualquer circunstância. Diga, obrigado, Senhor, porque mesmo sem entender agora sei que estás agindo. Essa gratidão fortalece a sua fé e mantém você firme até que o quadro completo se revele. Deus não está apenas interessado em resolver os seus problemas, Ele está interessado em transformar você. Às vezes, a maior bênção não é o fim da prova, mas o que Deus faz em você durante o processo. Então, em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, Senhor, o que queres me ensinar? Deixe que Ele use essa situação para moldar o seu coração e preparar você para o que está por vir. Número 7. Jeremias 25, versículo 11. Planos de bem-estar e esperança.
Às vezes, a vida nos coloca em lugares escuros. Você se sente preso, como se estivesse em um beco sem saída. E nesses momentos começa a se perguntar: será que Deus realmente tem um plano para mim? Será que Ele se esqueceu de mim? Se você já pensou assim, não está sozinho. O povo de Israel sentiu o mesmo quando foi levado cativo para a Babilônia. Estavam longe de casa, cercados por incerteza e dor. Mas em meio a esse caos, Deus enviou uma mensagem através do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa mensagem não era apenas para eles, é também para você hoje. Deus tem o controle, mesmo quando você não consegue enxergar. O plano dele é perfeito, não porque tudo será fácil, mas porque foi desenhado para conduzir você a um futuro cheio de esperança. Nós vemos apenas o presente e lembramos o passado, mas Deus vê o fim desde o começo. Ele não improvisa. Cada passo da sua vida está sob a supervisão amorosa dele. E embora agora tudo pareça caótico, Deus não mudou o propósito para a sua vida. O que hoje dói, o que parece uma perda, pode ser preparação para algo muito maior. Deus não promete que não enfrentaremos dificuldades, mas promete que essas dificuldades não serão o fim. Ele as usa para formar paciência e confiança em nós. Pense nisso. Se tudo na vida fosse fácil, como desenvolveríamos a fé? A fé cresce na espera, quando tudo o que você tem é a promessa de Deus, e ainda assim decide acreditar nela. O povo de Israel estava no exílio, mas Deus disse que o exílio não seria permanente. Havia um fim glorioso os esperando. E o mesmo acontece com você. O que agora parece deserto, Deus pode transformar em terra fértil. A diferença entre a nossa visão e a de Deus é fundamental. Nós focamos no que está diante dos nossos olhos. A dor, os erros do passado, as portas fechadas. Mas Deus olha além. Ele vê o quadro completo. Quando algo não acontece como você esperava, isso não significa que Deus abandonou o seu plano. Significa que Ele está trabalhando para um resultado maior. Talvez agora você não entenda o porquê, mas um dia olhará para trás e dirá: Deus, agora eu entendo o que estavas fazendo. Por isso, é importante abrir mão do controle. Muitas vezes nos frustramos porque queremos que tudo se resolva rápido. Mas a verdade é que muitas vezes o maior bem não está na resposta imediata, mas no que Deus faz em nós durante a espera. Quando você solta as reclamações e a ansiedade, abre espaço para Deus surpreender você. Ele pode abrir portas onde você só via muros, pode transformar situações que pareciam definitivas. O seu papel não é entender tudo, mas confiar que Ele está orquestrando cada detalhe. Faça um ato de fé. Declare, mesmo em meio à prova: Deus, eu confio nos teus planos de bem para a minha vida. Ore pedindo visão a longo prazo. Não se prenda apenas à dor do presente. Peça a Deus que mostre o propósito por trás da prova e não tenha medo de apresentar seus sonhos a Ele. Deus não é contra os seus desejos. Ele quer alinhá-los à sua vontade, para que produzam frutos duradouros. Mas para isso, você precisa abrir mão do controle e confiar. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que você possui. Mesmo quando não entende o que está acontecendo, agradeça. Agradeça porque Deus não terminou com você. Agradeça porque o plano dele não mudou. Cada dia de gratidão aproxima você da esperança que Ele já colocou diante de você. Lembre-se disso. A situação difícil que você enfrenta hoje não é o seu destino final. É apenas parte do processo. Deus é fiel e quando Ele promete algo, Ele cumpre. Talvez agora você veja correntes, mas Deus já vê a liberdade que está chegando. Ele está construindo um testemunho na sua vida. E quando tudo se encaixar, você entenderá que cada passo, até mesmo os mais dolorosos, fazia parte de um plano perfeito para o seu bem-estar e a sua paz. Confie,
porque Deus já está trabalhando. Número 8, Isaías 55, versículos 8 e 9. Aceitando que Deus sabe mais. Há momentos em que simplesmente não entendemos o que Deus está fazendo. Você se pergunta por que as coisas não saem como esperava, por que há obstáculos no caminho ou por que algumas orações parecem não ter resposta. Mas aqui está a verdade que Isaías nos lembra. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O que para você parece confuso, para Deus tem um propósito. E ainda que agora você não veja, o plano dele é perfeito. Às vezes, nos frustramos porque queremos respostas imediatas. Queremos que Deus explique cada passo, como se precisássemos da aprovação dele para confiar. Mas Deus não nos chama a entender tudo, ele nos chama a confiar. E aqui está o paradoxo. A fé mais profunda nasce quando você solta a necessidade de ter todas as respostas e se apoia na sabedoria dele. Porque ele vê o que você não vê. A perspectiva dele é eterna. Onde você enxerga perda, Deus vê uma oportunidade para moldar você. Onde você vê portas fechadas, ele já está preparando algo melhor. Aceitar que não sabemos tudo é um ato de humildade. É reconhecer nossas limitações e dar a Deus o lugar que lhe pertence. O orgulho nos leva a querer controlar tudo, mas a humildade nos permite dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Essa entrega abre a porta para que Deus haja de maneiras que jamais imaginaríamos. O coração soberbo busca caminhos fáceis e respostas rápidas, mas o coração humilde se deixa guiar, mesmo quando o caminho parece difícil. É normal questionar a Deus quando as coisas não acontecem como esperávamos. Todos passamos por isso. Por que, Deus? Por que permitiste isso? Mas repare, muitas vezes questionamos porque vemos apenas uma parte do quadro. É como tentar julgar um filme inteiro por uma cena. Deus não se ofende quando você pergunta, mas convida você a ir além da dúvida. Ele deseja que, mesmo sem entender, você se apoie na promessa dele, de que seus caminhos são mais altos e sempre para o seu bem. O benefício de soltar a lógica e abraçar a vontade de Deus é imenso. Quando você deixa de tentar explicar tudo, experimenta a paz, porque já não é sua responsabilidade descobrir o como ou o quando. É confiar que Deus está agindo. Muitas vezes o milagre vem de forma inesperada. Você esperava uma solução de um lado, mas Deus abre uma porta em outro. E quando olha para trás, entende que o plano dele foi muito melhor do que você poderia imaginar. Busque a perspectiva divina na palavra dele. Mesmo que não possamos compreender tudo o que Deus faz, a Bíblia revela o seu coração. Ela nos lembra de que ele é bom, fiel e justo, que suas promessas não falham. Quando sentir confusão, volte a essas promessas, ore e diga: Senhor, eu não entendo o que estás fazendo, mas me rendo à tua vontade. Confio na tua sabedoria. Às vezes, a fé é dar um passo sem ver o caminho todo, sabendo que Deus já o traçou. Escreva em um caderno aquelas situações que você não entende agora. Anote e guarde. Com o tempo, quando perceber como Deus agiu, voltará a essas anotações e verá que ele respondeu de maneiras que nunca imaginou. Isso fortalecerá sua fé para o futuro, porque cada vez que Deus mostra que seus caminhos são melhores, sua confiança nele cresce. Abrace a humildade, não exija explicações, você nem sempre terá todas as respostas, e isso está bem. Deus não precisa explicar cada detalhe para agir. O que você precisa é de fé para avançar, mesmo no meio da incerteza, e eu lhe prometo, Deus nunca deixará você caminhar sozinho. Solte a necessidade de controlar e de entender tudo. Descanse na verdade de que os caminhos dele, ainda que às vezes incompreensíveis, são sempre os melhores. Deus está conduzindo você a um lugar onde tudo fará sentido. Mesmo que agora seja difícil enxergar, confie. Ele sabe exatamente o que está fazendo.
O amor dele por você é tão grande que não permitirá que tome o caminho errado se deixar-se guiar. Então, permita que a mão experiente dele conduza você. O final será mais belo do que você imagina. Número 9. Isaías 43, versículos 18 e 19. Deixar o passado para abraçar o novo de Deus. Há momentos em que olhamos para trás e sentimos que o passado ainda nos prende. Talvez seja um erro, um fracasso que você não conseguiu soltar. Ou talvez um tempo bom que você recorda com nostalgia, pensando, por que já não é assim? Mas Deus está dizendo hoje, não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova. Porque sim, o passado traz lições, mas não pode ditar o seu futuro. Deus está abrindo caminhos diante de você, e se continuar olhando para trás, perderá o que ele está fazendo agora. O povo de Israel sabia o que era viver com peso nos ombros. Eles enfrentaram sofrimento, exílio e muitas derrotas. Mas o Senhor falou por meio de Isaías, lembrando-os de que o que viveram não era o fim da história. Muitas vezes acreditamos que o passado nos define, que se falhamos uma vez, sempre falharemos. Mas Deus não olha para você pelo filtro dos seus erros. Ele vê o que está formando em você. Ele enxerga o potencial, vê um futuro cheio de propósito. É por isso que ele convida você a parar de reviver momentos que o limitam e começar a caminhar rumo ao novo. Soltar o passado não significa ignorá-lo. Significa aprender com ele sem ficar preso. Existem fracassos que trouxeram lições valiosas, mas essas lições não são para deter você, e sim para impulsioná-lo. Da mesma forma, até os sucessos podem virar correntes se usados como constante ponto de comparação. Deus não quer que você viva ancorado no que foi ou no que poderia ter sido. Ele quer que viva expectante pelo que está fazendo hoje, porque o seu poder criador não para. Mesmo quando você se sente em um deserto, ele é capaz de abrir rios. Onde você vê impossibilidade, Deus vê oportunidade. A nostalgia pode ser perigosa quando prende você em pensamentos como "e se eu tivesse feito diferente?" ou "nada será como antes." Quando fica nesse lugar, você perde de vista o que Deus está preparando. Deus não agiu apenas no passado. Ele não é apenas o Deus do ontem, é o Deus do hoje e do amanhã. O que ele fez antes foi grandioso, mas o que está para fazer pode ser ainda maior. Para enxergar, você precisa soltar. Não pode abraçar o novo se ainda se agarra ao velho. Pense, quantas oportunidades você deixou passar por medo de que não fossem tão boas quanto o que já teve? Quantas vezes disse não a algo porque ficou preso ao medo de repetir um erro? É hora de mudar isso. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Talvez você ainda não veja, mas Ele já está trabalhando. Não deixe que o medo ou a dúvida bloqueiem o que Ele quer realizar. Comece fazendo uma limpeza interior. Identifique os recordes que estão prendendo você. Talvez seja um relacionamento quebrado, um sonho não realizado ou um ressentimento carregado por anos. Apresente isso a Deus. Diga, Senhor, aqui está esse peso. Eu solto porque confio no que estás fazendo agora. Declare em fé que o novo de Deus está a caminho. Diga em voz alta, se for preciso. Senhor, eu creio que abrirás caminhos onde só vejo obstáculos. Abra o coração para novas oportunidades. Talvez Deus esteja mostrando algo diferente, algo que você nem havia considerado. Talvez o caminho para o seu milagre não se pareça com o que imaginou. Mas confie, o plano dele é melhor. Lembre-se de como ele foi fiel no passado. Se fez antes, fará de novo. Ele não trouxe você até aqui para abandoná-lo. O passado formou você, mas não define quem você é. Não importa quantas vezes tenha falhado, nem quanto tempo tenha perdido, Deus é especialista em restaurar. E quando Ele diz, estou fazendo algo novo, é uma promessa de que o melhor capítulo ainda está por ser escrito.
Deixe que a água fresca do agir dele inunde o seu presente, porque o novo de Deus não apenas surpreenderá você, mas superará tudo o que já viveu. Basta soltar e dizer: aqui estou, Senhor, estou pronto para o que vem. Número 10, Filipenses 3, versículos 13 e 14. Esquecendo o passado e prosseguindo para o alvo. Há algo poderoso em saber a hora de deixar ir. Não importa se são erros do passado ou conquistas que um dia fizeram você se sentir orgulhoso. Ambos podem virar pesos se o prenderem no presente. Paulo entendia isso muito bem quando disse: esquecendo-me de fato das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele, apesar de ter alcançado tanto, não se acomodava. Sabia que seu verdadeiro propósito não estava no que já tinha feito, mas no que Deus ainda queria realizar através dele. Esquecer o que fica para trás não significa apagar da memória o que foi vivido. Significa libertar-se do peso dos erros que geram culpa e do orgulho que faz você pensar que já chegou onde deveria. Talvez você se sinta preso às decisões erradas que gostaria de mudar. Mas a verdade é que, se continuar carregando essa culpa, nunca avançará. Da mesma forma, se ficar celebrando apenas os sucessos do passado, corre o risco de estagnar, acreditando que não há mais nada por alcançar. Paulo nos ensina que cada dia é uma nova oportunidade para crescer, para nos estendermos a algo maior. Avançar para o que está adiante exige mais do que esperar que as coisas mudem. É esforço ativo, é levantar-se todos os dias com determinação, mesmo cansado, mesmo quando parece não haver progresso, porque prosseguir para o alvo exige constância, é seguir, ainda que o caminho seja íngreme. Talvez hoje você não veja os frutos do esforço, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Cada passo conta, cada oração, cada decisão de fé constrói o caminho para a vitória. O alvo final não é algo terreno. Não se trata de acumular conquistas ou reconhecimento aqui na terra. O nosso verdadeiro alvo é o supremo chamado em Cristo Jesus. É conhecê-lo mais, refletir mais dele e permitir que sua obra seja completada em nós. Por isso, não podemos nos acomodar com o que já foi alcançado. Quando você se conforma, interrompe o crescimento. Deus não quer que viva preso ao que foi, mas que descubra o que ainda pode ser. Ele tem coisas novas preparadas para você, mas é preciso avançar para encontrá-las. Muitas vezes insistimos em olhar para trás, agarrados ao que poderia ter sido ou ao que já foi. Mas essa é uma luta inútil. Deus está chamando você a soltar esse peso. Você não precisa carregar a dor do passado, nem a pressão de repetir os sucessos de ontem. Ele tem algo novo, algo melhor. Mas é preciso liberar as mãos para receber. Quando você solta, abre espaço para o novo. Quando decide prosseguir, abre o coração para o milagre. Tire um tempo para examinar o passado. Anote conquistas que trouxeram orgulho e fracassos que ainda ferem. Depois entregue tudo a Deus em oração. Diga: Senhor, eu entrego isso a Ti. Não quero viver preso ao ontem. Guia-me para o que tens preparado para mim. Estabeleça novos objetivos espirituais. Talvez seja dedicar mais tempo à oração, servir mais ou amar com mais paciência. E não se esqueça de acompanhar o progresso. Muitas vezes, as mudanças são sutis e só percebemos quando olhamos para trás e reconhecemos: uau, Deus realmente fez muito em mim. Peça a Deus perseverança, porque a corrida da fé não é uma corrida curta, é uma maratona. Haverá dias de fraqueza, mas é justamente aí que Deus levanta você. Lembre-se, você não está correndo sozinho. Ele está com você a cada passo, fortalecendo-o para seguir. Não fique preso ao que foi. Deus tem mais para a sua vida. Cada passo em direção ao alvo é um passo a mais rumo ao propósito divino, ao milagre que está a caminho. Porque quando você decide avançar, quando foca no que está por vir, está caminhando rumo à plenitude que só Deus pode dar. Número 11.
Hebreus 12, versículo 1. Despojar-se de todo o peso para correr com liberdade. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Não importa apenas como você começa, mas como termina. Hebreus 12 nos lembra que, para correr bem, precisamos nos desfazer de todo o peso. Imagine correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Você se cansa rápido, perde o fôlego e cada passo se torna uma luta. É assim que muitos vivem a vida espiritual, carregando preocupações, medos e pecados que os prendem. Mas Deus está dizendo, solte isso, despoje-se. Eu quero que você corra livre. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11 menciona heróis da fé como Abraão, Moisés e Noé. Eles também enfrentaram obstáculos, momentos de dúvida e fraquezas humanas. Mas perseveraram. Sabe por quê? Porque se despojaram do que não servia e se concentraram na promessa de Deus. E agora, eles estão como espectadores dessa corrida, nos animando do alto, lembrando que, se eles conseguiram, você também pode. Aqui está uma verdade essencial. Para correr com liberdade, é preciso deixar as cargas para trás. E não se trata apenas do pecado, embora ele seja claramente uma armadilha que nos cerca. Também falamos de cargas emocionais, como a culpa, o rancor ou o medo do fracasso. Talvez você esteja preso a um hábito que sabe que o afasta de Deus, ou a um relacionamento que não permite o seu crescimento espiritual. Essas são cargas que você precisa soltar. Você não pode avançar enquanto permanece atado a algo que o arrasta para trás. O pecado nem sempre aparece de forma evidente. Às vezes é sutil, como uma voz suave na mente dizendo, não faz mal se você se desviar um pouco, pode controlar isso. Mas esse pequeno desvio pode virar uma corrente que o impede de correr. Por isso, Hebreus nos chama a nos desfazer de todo o peso e do pecado que nos rodeia. Não é algo que você faz uma vez só. É um processo contínuo. Todos os dias você deve identificar o que o está prendendo e entregá-lo a Deus. Outro grande inimigo nessa corrida é a distração. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, redes sociais, preocupações financeiras, problemas familiares. Tudo compete pela sua atenção. Mas a corrida da fé exige foco. Se deixar que as distrações dominem, acabará saindo do caminho. Não é fácil, mas por isso precisamos de paciência. A paciência é a virtude que nos permite seguir em frente mesmo quando não vemos resultados imediatos. Nem todos os dias você sentirá progresso, mas isso não significa que Deus não esteja agindo na sua vida. Muitas vezes, o crescimento é interno e silencioso. Pense nisso. Nenhum corredor chega à linha de chegada sem perseverança. Há trechos difíceis, subidas íngremes e momentos em que você se pergunta se vale a pena. Mas é justamente aí que a comunhão cristã se torna essencial. Cerque-se de pessoas que o animem, que o levantem quando cair e que o lembrem porque você começou essa corrida. Você não está sozinho. Deus lhe deu uma família espiritual para apoiar você. Busque seu conselho, suas orações e seu exemplo. Ore por paciência e constância. A corrida da fé não depende apenas das suas forças. Deus é quem o sustenta em cada passo. Quando você se sentir fraco, quando quiser desistir, lembre-se de que Ele é sua fonte de poder. Não se trata de correr perfeito, mas de não parar. Deus não pede que você seja o mais rápido, apenas que continue, um passo de cada vez. Mantenha os olhos na meta. Essa meta não é outra senão alcançar a plenitude em Cristo, onde tudo o que você semeou em obediência dará fruto eterno. O milagre está a caminho, mas você precisa continuar correndo para vê-lo. Não permita que nada o atrapalhe. Se há algo pesando em sua alma, entregue a Ele hoje. Porque quando você corre livre, experimenta a verdadeira vitória. Viver no propósito de Deus, sabendo que Ele o está conduzindo para algo muito maior do que você pode imaginar. Número 12. Lucas 9, versículo 62. Sempre olhando para a frente.
O compromisso com Deus não é algo para ser levado de forma leviana. Quando você decide seguir a Cristo, é um chamado para avançar, sem retroceder, sem se deter para olhar para trás. Jesus disse claramente: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele não está falando de perfeição, mas de determinação. Porque quando você põe a mão no arado, está tomando uma decisão de vida, está dizendo: Deus, eu confio no teu plano, e não importa o que eu deixe para trás, eu vou seguir em frente. Pôr a mão no arado representa compromisso. É como o agricultor que começa a trabalhar a terra. Ele não pode fazê-lo enquanto olha para trás, porque o sulco se desviaria. Do mesmo modo, você não pode avançar espiritualmente se continua revisitando o passado. Talvez se pergunte: e se eu tivesse tomado outra decisão? E se tivesse feito diferente? Mas cada vez que olha para trás, perde força para prosseguir. O Senhor não pede que você negue o que viveu, mas que solte aquilo que o prende. Seja um relacionamento, uma fase de sucesso ou um fracasso. Há coisas que precisam ficar para trás para que você viva o que Deus já preparou. O retrocesso é incompatível com o chamado de Deus. Olhar para trás com nostalgia ou dúvida pode parecer inofensivo, mas é sinal de falta de confiança no que Ele está fazendo em sua vida. Quando você olha para trás, corre o risco de parar ou desviar-se do caminho. E essa é uma das estratégias do inimigo: fazê-lo pensar que o que deixou para trás era melhor, ou que você não está pronto para o que vem. Mas Deus está chamando você a avançar com determinação, sabendo que Ele vai à frente. Por isso, a perseverança é essencial. Nem sempre você verá resultados imediatos, mas se mantiver a mão no arado, os frutos virão. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que não desistem. Gálatas 6 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas vezes, a maior prova da sua fé não está no que você consegue fazer em um dia, mas no que decide fazer dia após dia, mesmo quando não vê mudanças. A perseverança posiciona você para receber as bênçãos que Deus já preparou. A hesitação é perigosa porque pode levá-lo a abandonar a missão. Quando você duvida, começa a se perguntar se Deus realmente o chamou, se está no lugar certo ou se deveria voltar ao que conhecia antes. Mas lembre-se disso: se Deus pediu que deixasse algo para trás, é porque o que está à frente é melhor. Ele não está conduzindo você a um terreno incerto, mas a uma colheita que vai além do que você pode imaginar. Cada passo, por menor que pareça, está aproximando você dessa promessa. O que você pode fazer hoje para fortalecer o compromisso? Primeiro, defina o chamado atual. Talvez seja servir na sua igreja, fortalecer sua relação com Deus ou cumprir uma missão específica na família. Seja qual for, identifique e concentre-se nisso. Depois, elimine distrações. Cerque-se de pessoas e ambientes que o impulsionem a crescer. Se algo ou alguém está desviando você, é hora de mudar. Renove sua determinação todos os dias. Lembre-se de por que começou e de quem você está seguindo. Você não está correndo em vão, está correndo rumo a uma meta eterna. E, acima de tudo, alimente-se da palavra de Deus. É nela que encontrará forças para seguir quando se sentir fraco. Deus não promete um caminho sem desafios, mas promete caminhar com você. Quando sua mirada está em Cristo, não importa o quão difíceis sejam os trechos da jornada. Ele o levará até a meta. Portanto, permaneça firme. Não permita que o passado, a dúvida ou o medo façam você soltar o arado. Continue avançando, porque a colheita está próxima. O que Deus começou em você, Ele vai completar. Não volte atrás. O melhor ainda está por vir. Número 13. Mateus 6, versículo 33. Priorizando o reino de Deus. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz: trabalhe mais, conquiste mais, não pare.
Somos ensinados a priorizar o material, a nos preocupar com o que temos ou com o que falta. Mas Jesus veio quebrar esse padrão quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É como se ele dissesse: pare de correr atrás do que é temporário e concentre-se no que é eterno. Se fizer isso, eu cuidarei do restante. E isso soa contrário ao que pensamos, não é? Porque estamos acostumados a acreditar que precisamos controlar cada detalhe da vida. Mas Jesus nos convida a algo muito mais profundo: confiar. Quando ele fala do reino de Deus como prioridade, não se refere apenas a atividades religiosas. Ele fala de uma vida alinhada aos valores de Deus, em que cada decisão, cada ação, reflita a sua vontade. Colocar Deus em primeiro lugar não significa ignorar suas responsabilidades, mas compreender que, quando o foco está nele, todo o restante encontra seu lugar. O problema é que muitas vezes invertemos esse princípio, corremos atrás das coisas materiais e deixamos Deus para depois. E então nos perguntamos por que estamos ansiosos ou cansados. A promessa de Jesus é clara: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que você nunca terá necessidades, mas garante que não faltará o essencial. Quando Deus é sua prioridade, a provisão dele vem em forma de paz, de oportunidades, de sabedoria para tomar decisões certas. Nem sempre será da forma que você espera, mas sempre será suficiente. E aqui está a chave: a bênção dele não se limita ao financeiro. Deus deseja abençoar você de forma integral, nos relacionamentos, na saúde emocional e no propósito de vida. Mas buscar o reino de Deus também significa viver conforme a sua justiça. Não é apenas orar ou frequentar a igreja, é viver cada dia com honestidade, amor e misericórdia. É tratar os outros como Jesus trataria. É escolher o caminho correto, mesmo quando é o mais difícil. E isso, às vezes, pode parecer uma luta interna, porque nosso ego quer atalhos. Mas quando você escolhe a justiça de Deus, está semeando sementes que darão frutos eternos. Colocar Deus em primeiro lugar também muda sua perspectiva. Você entende que esta vida não é tudo o que existe, que aquilo que constrói espiritualmente tem valor eterno. E isso traz paz. Porque quando compreende que sua vida está nas mãos de um Deus eterno, as preocupações do dia a dia perdem o poder. Sim, você terá desafios, mas já não os enfrentará sozinho. Você sabe que Deus está com você, que o plano dele é perfeito e que ele proverá o necessário no tempo certo. Então, como viver isso na prática? Avalie suas prioridades. Em que você ocupa o seu tempo? Quanto espaço dá a Deus no seu dia a dia? Talvez seja a hora de ajustar. Não estou dizendo que abandone suas responsabilidades, mas que coloque Deus no centro de tudo o que faz. Ore pedindo um coração focado no reino. Peça que ele o ajude a tomar decisões que honrem a sua vontade. Antes de escolher algo, pergunte-se: isso agrada a Deus? Reflete a sua justiça? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reconsiderar.